isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta com a gente aqui é o Cobori, José Cobori, que a gente gosta de reagir aqui, a gente compartilha público, os vídeos ficam em geral de uma maneira que a galera gosta, porque o Cobori tá cada vez mais à esquerda e ele é um cara que trabalha com o mercado, enfim, eu sou um cara que gosta de falar de macroeconomia, eu acho que a gente acaba complementando o que ele fala e a galera gosta bastante. E eu decidi voltar, mesmo quebrando uma regra que eu normalmente tenho aqui de não reagir muito seguido aos canais que a gente reage, decidi quebrar essa regra e voltar a reagir ao Cobori, porque ele foi lá no podcast Market Markers, né? Podcast de mercado, enfim, do mercado financeiro, e um dos títulos dos cortes que vem saindo da entrevista do Cobori me chamou muito a atenção e flerta com a resposta de uma pergunta que é recorrente aqui no nosso chat, que é: por que o Cobori é de esquerda? Por que ele não é um liberal? Ele que é um cara do mercado, onde normalmente todos são liberais, não é isso? Então tá, o título do corte que a gente vai reagir agora é: José Cobori revela motivos da mudança. Fui liberal minha vida inteira, diz o título aqui, então vamos ver. Acho que pode ser interessante, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas eu queria saber quando é que foi, desculpa se te ofender o termo que eu vou usar, mas a transição de alguém que olha o Brasil, a economia de maneira geral, não só o Brasil, né, mas com uma visão de mercado para uma visão, não anti-mercado, mas contrária ao que o mercado costuma ser. Porque acompanhando seus vídeos, acompanhando seu conteúdo, dá pra ver que você tinha uma visão no começo do canal ali, um padrão ali, uma visão do... Padrão, que boa. De uns tempos pra cá ela foi meio que se moldando, né? Quando é que foi teve de fato essa transição? Quando é que foi isso? Enfim, como é que foi feita essa adaptação? Salomão, assim, para quem me acompanha no canal sempre tem essa dúvida, né, de ver lá meus primeiros vídeos, né, primeiro que eram muito técnicos, eu sou um cara do mercado, então tinha uma visão desse background, né, de economia também, o background da economia que está alinhada com os interesses do mercado, então eu sempre tive essa visão, porque o problema quando você está imerso, e eu, assim, antes de acontecer aquilo que eu falei que aconteceu comigo, minha vida... Eu acredito que o que ele está se referindo aqui, eu sei porque já me sopraram e eu já sei dessa história de antes, né? Cobori foi preso, né? Eu não sei direito a história, segundo ele injustamente, passou um tempo e aquilo ali também produziu um impacto na vida dele, no sentido dele entender algumas coisas por ter sofrido, segundo ele, uma prisão arbitrária, injusta, etc. Tá? Eu não quero entrar no mérito, porque, enfim, desconheço o episódio, estou apenas relatando aqui um pouco para contextualizar a fala do Cobori. Era meio que um inferno, né? Eu morava em Brasília, as minhas empresas eram aqui, inclusive a empresa de M&A, né? Uma empresa de investimento era lá, mas a boutique de M&A era aqui, tinha 12 startups, então eu não saía de São Paulo, né? E eu dava aula à noite, então sempre que eu vinha eu tinha que fazer o bate-volta, né? Então assim, vinha 2 vezes por semana em São Paulo era comum, mas cheguei a vir 4 vezes por semana. 4 vezes de vir e voltar no mesmo dia. Que eu vinha para reunião, evento, compromisso e voltava. Então chegou num ponto assim que eu tava meio que ficando louco, sabe? 2 ou 3 vezes eu tava no aeroporto, eu não sabia se eu tava chegando ou se eu tava indo embora. Meu Deus. Sabe quando você desce, aí você tá perto do telefone, não sei o quê, aí você chega nas escadas ali, aí você desce no desembarque. Aí eu cheguei lá e falei assim, não gente, mas eu tô indo embora, né? Eu embarquei e saí no desembarque de novo, não tô chegando, eu tô indo embora. Então chegou um ponto assim que eu tava ficando meio louco assim, né? Então quando você tá imerso nessa correria do mercado financeiro, do dia a dia, primeiro, você não tem muito tempo para se criticar, para ficar vendo outras teorias. E você, para ser mais prático, você sempre busca o que a gente chama do viés de confirmação. Eu vou acreditar naquilo que confirme o que me ajuda, confirme aquilo que eu acredito. E isso que ele está falando é uma forma de dizer, com outras palavras, algo que a gente fala a respeito da teoria liberal, gente. É autorreferenciada. Entende? E aí quando você começa, isso serve também para aquela questão da modelagem, sabe? Eles vão se autorreferenciando e começam a tentar modelar, começam a tentar estabelecer critérios de modo que a própria teoria e a própria modelagem vão determinar o resultado do que eles estão avaliando. Eu vou tentar explicar de uma outra maneira. Eles gostam muito de dizer que é uma questão técnica, é uma questão de avaliação, de matemática, de conta, etc.
Mas quando você vai colocar as coisas num modelo macroeconômico, a simples escolha das variáveis, o que você vai testar, o como você vai testar, já vai enviesar o resultado da sua modelagem. Uma das coisas mais difíceis de se fazer em macroeconomia é inferir causalidade. A gente consegue observar muito bem correlação. Mas correlação não quer dizer causalidade. E aí, para determinar a causalidade, por exemplo, eles fazem equações de regressão, tá? Para determinar se há ou não causalidade. Nenhuma delas é precisa, nenhuma delas é totalmente confiável. Porque você tem que colocar um cálculo como se aquilo fosse rígido, como uma lei da física, questões essencialmente humanas. Isso é tentar fazer o impossível. E acaba que eles não percebem que são altamente autorreferenciados. O Cobor está falando aqui a partir de um outro prisma, né? Do prisma da confirmação de viés, que também existe. E aí você já tem um viés, você tem uma teoria que confirma o seu viés, pronto. Você não vai avaliar essa teoria de forma crítica porque ela confirma o seu viés, porque ela é bonitinha, porque roda ali no modelinho, né, funciona, e aí você se encanta com aquilo ali, né? E é meio que um caminho sem volta, porque você começa a ser agraciado pelos seus pares, que também tem o mesmo viés de confirmação, e todo o resto, que não faz parte do clubinho, é tido como terraplanista, ou heterodoxo, ou narrativas, enfim, eles vão dar sempre uma forma diferente de chamar. Dito. Então, do seu ponto de vista econômico, eu sempre tive essa visão liberal. É isso que funciona, até porque, para mim, funciona, né? Eu sou do mercado financeiro, o mercado financeiro é isso que está funcionando, é isso que eu... Então, você não tem muito essa autocrítica de se questionar, de procurar, Então, depois que aconteceu comigo, eu abri o canal em 2018, né? Logo 3 meses depois que eu saí da prisão, eu fiz o canal, como eu já contei, né? Porque eu tinha... Ele foi preso na Lava Jato, tá, gente? Pelo que eu sei, é isso. E aí já dá pra gente imaginar o porquê da indignação dele, uma vez que foi uma operação totalmente fraudulenta, né? E aí isso também colabora para as pessoas, às vezes, se desiludirem com a democracia burguesa, né? Quando a democracia bate na nossa porta. Essas restrições das medidas cautelares não poder... Então, eles não deixavam eu dar aula, não deixavam fazer nada. O que você faz em casa, né? Fiquei lá 3 meses de depressão, minha esposa lá tentando me reanimar, né? E aí eu precisava fazer alguma coisa. Que você faz de casa, internet, né? Eu vou abrir um canal aqui, eu sempre gostei de dar aula, de ser professor. Vou abrir um canal e vou começar a ensinar finanças, investimento e tal. E obviamente, nesse momento ainda, muito com essa visão 100% liberal, né? Mas eu sempre fui uma pessoa, naturalmente, um pouco mais crítica, de tentar pensar fora da caixa. E aí muitas coisas que eu fui ao longo desse trajeto do canal, que eu queria ler alguma coisa diferente, até porque eu já tinha mais tempo para ler, né? Não estava mais nessa correria do mercado, do dia a dia. Aí comprava livros sempre com opiniões contrárias, vou ler isso aqui, vou reler a teoria geral do Keynes, eu tinha lido quando era muito novo, eu falei, vou reler. Porque quando você está no mercado, você descarta o Keynes, né? Keynes fala de Estado, você não quer saber do Estado. E fui ler reler a teoria geral, e aí me interessei, achei bastante interessante algumas coisas que ele coloca, sabe como meio que bate ali seus... Cara, mas sempre foi uma dúvida minha. Eu fui ler e comecei a ler... Eu acho até meio estranho, por que os liberais rejeitam Keynes, sendo que Keynes que introduz a noção de expectativa no mercado. Porque até então não, mano, os preços eram relativos, flexíveis, e a oferta produzia só a demanda, você não tinha uma questão nem de problema de realização, pelo menos na economia liberal, Marx já falava isso, nem expectativas. Hoje, toda a economia liberal é baseada nas expectativas. Tanto é que a escola dominante hoje é a escola de expectativas racionais. Até porque o Keynes, ele não é necessariamente de esquerda, tá, gente? Você pode fazer uma leitura mais à esquerda ou mais à direita. Porém, a síntese neoclássica, que foi mainstream, e de alguma maneira ainda é, uma vez que os novos clássicos são produto do debate construído a partir da teoria neoclássica, da síntese neoclássica, que vai juntar os clássicos com a noção de expectativas do Keynes, a noção de moeda do Keynes, né? Então, não necessariamente ser um keynesiano te faz um economista de esquerda, tá bom, gente? Você vai ter keynesianos mais à esquerda e você vai ter keynesianos mais à direita. O importante é lembrar que Keynes, ele era um liberal marshalliano que
queria salvar o capitalismo. A questão é que Keynes é melhor que a grande maioria dos teóricos liberais da economia. Tá? Ele consegue, pelo menos, compreender melhor a dinâmica da circulação, da distribuição da circulação. E para ele, a produção é determinante. E ele também enxerga o problema da realização. Só que ele faz como todos os outros liberais, ignora a reprodução do valor na economia capitalista para assim fazer de conta que não há necessariamente exploração da força de trabalho. Mais autores keynesianos. Um que eu gosto muito é o Wilhelm Minsky. Fui ler a obra dele, que é um clássico da macroeconomia também. E aí Estabilizando uma comecei a achar economia instável. interessante, fui pesquisar. Esse livro do Minsky é fantástico, tá, gente? Fantástico, né? Só a parte final ali, se você não tá bem familiarizado com a matemática, você vai apanhar um pouquinho. Mas na primeira parte é bastante descritivo e é muito bom, tá? Pra gente entender justamente como o capitalismo é um capitalismo sempre de crises, né? Hyman Minsky, né? Estabilizando uma economia instável. É esse texto clássico aí que o Cobor tá falando. Pesquisando, aí fui lendo aí autores brasileiros. Tenho lá 3 livros do Paulo Nogueira Batista Júnior, fui ler. Um dele que é muito bom, chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E aí o André Lara Rezende começou a ser um crítico, né, desse... O André Lara Rezende, assim, é um liberal, mas é o liberal brasileiro mais honesto que eu conheço. E hoje ele faz uma crítica frontal à visão fiscalista da moeda. André Lara Rezende, tá? O renegado André, que já foi louvado pelos nossos ultraliberais e hoje é o renegado André, tá? O cara que tá por trás do Plano Real e que hoje eles fazem de conta que não existe. Simplesmente porque resolveu falar que eles estão todos errados, tá? Modelo, ele é um dos pais do Plano Real, e me chamou a atenção, ele escreveu uns artigos no Valor, eu li, achei interessante, aí ele fez uma coletânea de vários artigos e lançou um outro livro. Aí primeiro ele lançou Juros, Moeda e Ortodoxia. Eu li, achei extremamente interessante, assim, completamente fora da caixa, vocês lerem as coisas que o André Lara Rezende escreve hoje, e achei extremamente interessante. E depois ele lançou outro livro, chama Consenso e Contrassenso, também achei espetacular, e ele lançou um livro pequenininho que chama Camisa de Força Ideológica. Por que as pessoas, como a gente que está no mercado, não consegue pensar fora da caixa? Esse livro dele chama Camisa de Força Ideológica. E eu li, putz, e tava meio que em linha com aquilo que eu tava olhando, É que o André, gente, embora ele seja um liberal, ele não deixou de ser um liberal, tá? O André Lara Rezende não deixou de ser um liberal. Só que ele, depois do Plano Real, de tudo que aconteceu aqui, foi para os Estados Unidos ver o que estava sendo discutido na vanguarda da macroeconomia. Né? Então ele passa por um processo profundo de reciclagem. Um cara já com uma carreira enorme, ele vai lá ver, tá, mas por que a macroeconomia tradicional, neoliberal, né, erra todas. E ele foi lá ver onde é que estavam aqueles que não erram tanto. Porque errar é normal, né? Quando você está tratando com uma ciência humana. Mas por que a macroeconomia neoliberal erra todas? Há poucos dias estava sendo uma matéria que foi amplamente divulgada. 95% das previsões do mercado foram erradas. Gente, não é razoável. Errar é ok, ainda mais quando você está lidando com uma ciência humana. Mas errar quase que 100% das vezes não é erro, é método. Então o André foi lá ver por que isso acontece. E aí ele traz para o Brasil o que está na vanguarda do debate sobre moeda. Está sendo discutido entre os macroeconomistas de vanguarda, liberais mesmo. Não estou falando de marxistas, eu estou falando de gente que quer defender o capitalismo, mas que está na vanguarda dessa discussão. O André traz isso para o Brasil, mas os nossos liberais aqui, tem um debate maravilhoso, já mostramos aqui no canal, que está o André num debate, não sei se é no INSPER ou na FGV, enfim, não me lembro exatamente, mas está lá o Marcos Lisboa, está o Samuel Pessoa, né, os bambambãs lá do fiscalismo brasileiro, e o André acaba com eles, mostrando como eles estão atrasadíssimos, como eles estão no século passado da macroeconomia. Veja, de novo, não estou nem falando sobre uma perspectiva revolucionária, tá? Eu estou simplesmente falando como que os nossos liberais tratam, tá, a discussão macroeconômica. Absolutamente carregados de um viés
de confirmação e presos a um debate dos anos 80 do século passado. Sabe? Embora alguns já estejam tentando refinar um pouco, os argumentos centrais ainda estão lá no Milton Friedman. Eles não chegaram no Lucas, lá dos Novos Clássicos. Eles ainda estão no Milton Friedman. Tá? Então é bastante complicado mesmo. Começando a me criticar. E alguns eventos do mundo real. Né? Como eu falei, eu sempre gosto de analisar o mundo real. Na correria você não tem muito esse tempo. E eu comecei a ficar uma pessoa mais reflexiva, sabe? Então, tô no trânsito, olhando, olha uma coisa, olha outra. E eu comecei a reparar muito a pobreza, sabe? Quando você tá correndo, vamos lá almoçar, sai correndo. E eu comecei, primeiro que eu não estava na correria do dia a dia, tinha mais tempo, comecei a ver isso e me questionar, né? Mas por que isso acontece? Né? Por que existe isso? E aí pegando os dados, vendo que a desigualdade estava crescendo, estava aumentando, e começando a cruzar o que eu estava vendo no mundo real com teoria econômica, falei, cara, tem alguma coisa errada, né? E aí comecei a ler e comecei... Eu acho. Eu vou continuar deixando ele falar aqui, mas eu acho que ele ter tomado um tombo da farsa da Lava Jato fez ele questionar o sistema que ele estava alimentando. E isso despertou uma chave. Que aí fez ele estudar, fez ele comparar, fez ele fazer tudo isso que ele está falando agora. Posso estar errado, né? Quem sou eu para falar da vida do cara? Mas a impressão que dá é essa. E não tem problema nenhum, não. Às vezes é necessário um acontecimento na vida da gente que serve para a gente sacudir, enfim, rever as nossas bases ideológicas. E talvez tenha sido esse acontecimento que mudou a vida do Cobori. A ser mais crítico ao modelo neoliberal. Comecei a olhar e falar, não, mas quando começou lá com Reagan, Thatcher, o que aconteceu com a economia americana? O que aconteceu, pegando dados mesmo, aqui que eu estou falando, né, vendo a evolução do processo histórico. O que aconteceu lá? O que está acontecendo aqui? Puxa, está aumentando também a desigualdade aqui. Por que esse modelo aqui? Qual a teoria que eles estão seguindo? E eu comecei a me questionar e comecei a ler mais. E aí eu comecei a criar uma convicção de que o modelo neoliberal está errado. Né? Tá certo para mim. Tá excelente. Eu sou do mercado, estou ganhando dinheiro, estou ficando mais rico com esse modelo. Ponto. Aí essa é a questão central, tá, gente? O modelo neoliberal, quando a gente vai falar que ele está errado ou ele está certo, a gente tem que estar falando errado para quem? O modelo neoliberal não é capaz de desenvolver forças produtivas na economia capitalista. Tá? Isso é um dos motivos do mundo estar passando por uma grave crise política. Por quê? Porque o fim da história, 1991, queda do campo socialista, e, portanto, amadurecimento do neoliberalismo enquanto formatador da dinâmica macroeconômica global, prometeu para todo mundo prosperidade. Agora acabou a ameaça socialista, tá? Nós vamos poder espalhar neoliberalismo pelo mundo todo, lembrando que o neoliberalismo ele começa a ser implementado, gestado no final dos anos 70, implementado na virada para os anos 80 e primeira metade dos anos 80. Começa a chegar no dito terceiro mundo, final dos anos 80, início dos anos 90. Essa é a onda neoliberal, que vem junto com a onda do fim da história. Então nos venderam uma promessa, galera. A ameaça era o socialismo foi derrotado, agora nós temos um capitalismo maduro, que já entendeu como é que se desenvolvem as forças produtivas, nós vamos seguir esse modelinho aqui do consenso de Washington, né, essa Reaganomics, isso tudo que a gente já vem fazendo, e vai dar super certo, os países vão se desenvolver, vai ser paz, democracia, prosperidade, liberdade. E o que a gente teve de 91 para cá? Nenhum país se desenvolveu com essa fórmula. As guerras não deixaram de acontecer, ao contrário, estão se intensificando, a desigualdade aumentou, a democracia está cada vez mais débil, enfim, tudo que o neoliberalismo prometeu, ele não cumpriu. Por outro lado, por que ele ainda é o discurso dominante academicamente, dominante no mercado? Porque ele não é capaz de desenvolver forças produtivas e fazer as nações crescerem, enriquecerem, distribuírem riqueza. Isso o neoliberalismo não é capaz de fazer, mas o neoliberalismo é capaz, e é isso que ele vem fazendo desenfreadamente desde o início dos anos 90, de reproduzir capital a partir da lógica do capital portador de juros, do dinheiro que gera mais dinheiro, do alimento, a sanha do mercado de capitais. Então vejam, para os mercados de capitais, o neoliberalismo dá certo, porque ele alija o Estado, ele impede o desenvolvimento, ele mantém a desigualdade e drena todos os recursos das nações
para o bingo de rico do mercado de capitais. Então, para o mercado de capitais, mesmo com as crises cada vez mais próximas e mais avassaladoras, ele é muito bom. Porque vamos lembrar que nas grandes crises, quem quebra são as sardinhas. Os tubarões passam recolhendo a carniça e depois ficam todos muito mais gordos. Crise é oportunidade para a parte de cima. Inclusive, e não obviamente diferente, no mercado financeiro. Então é isso, tá, gente? O neoliberalismo dá certo, sim, para aquilo que de fato ele se propõe, que é manter os países pobres, desiguais, pouco democráticos, porém enriquecendo uma elite financeira. Agora, no sentido de desenvolver a economia, redistribuir riqueza, fortalecer a democracia, não. Nesse sentido, o neoliberalismo é absolutamente incapaz de avançar. Modelo, mas, poxa, eu não posso pensar só em mim, né? O que eu gostaria que tivesse para a sociedade. Eu sempre tive essa visão, assim, de... você é egoísta pela correria do dia a dia, mas eu, assim, acho que na essência eu sempre me policiei para não ser egoísta. Eu sempre fui um cara muito correto, né? Então, pra você ter uma ideia, no canal, quando eu, em 2019, lancei, quando seu canal começa a crescer, os seguidores começam a falar, pô, professor, por que você não dá um curso, né? Fico vendo seus vídeos aqui, né? Faz um curso assim, nem que você pegar esses vídeos e pôr na sequência, só para facilitar a nossa vida e tal. Eu criei um curso, vendi, fiz uma live lá, assim, o canal era pequeno, e eu vendi o curso caro, meu curso era 5 mil reais. Eu vendi lá 100 mil reais. O curso do Chama o Comportamento dos Mercados. Era como se fosse um MBA condensado, sabe? Tinha 6 módulos, ensinava ambiente macroeconômico, mercado de renda fixa, mercado de renda variável, risco, um módulo sobre risco e tal. E aí vendi e tal, e falei, pô, esse negócio de curso, o pessoal pedindo, dá muito certo, né? Aí minha esposa fez o lançamento, vendi bem pra caramba também, aí contratei uma agência, eles fizeram um lançamento, aí faturou 2 milhões de reais. Um curso que eu fiz pela metade por 2 mil reais, e vendeu bastante. E aí essa agência chegou pra mim com um plano, né? Pro ano seguinte, falou assim, ó, nosso plano é esse aqui, vamos criar uma esteira de produtos, tá lá. Só que tem o tal do copy, né? Não sei se vocês são bem familiarizados com o mercado digital. A Empíricos é nossa sócia, acho que implementou isso, ame ou odeie, mas estilo hoje Empíricos. todos, Então, assim, pra quem viu, a gente tava comentando, né, os vídeos que eu fiz, até o Felipe me chamou aqui, eu tive o prazer de conhecer, tomei um café, porque ele me chamou, porque falou, ó, você é o único cara que critica a Empíricos, mas você tem embasamento, né? Foi quando eu vim aqui e conheci a Empíricos. Porque eu tinha feito uma série de vídeos falando disso. Eu falei, pô, mas eu sou um cara que sou contra isso, né, esse tipo de marketing. E aí a minha agência veio falando pra eu fazer isso. A cópia é essa aqui, tem esses gatilhos mentais, você tem que falar essas frases, no meio da palavra tem que ter método, no meio da palavra tem que... Aí o cara veio, aí, o plano, assim, da sua parte, e é meio a meio, né? O plano, quando assim, da sua parte, é 27 milhões de reais. No planejamento, é uma agência boa. A gente vai faturar ao longo do ano, fazer vários anos. Naquela época, tava meio que bombando esse negócio, né? Quem fizesse, ganhava dinheiro. Aí eu olhei aquilo, olhei a cópia assim e falei, não, isso eu não faço. Eu falei, não, mas pra fazer, atingir essa merda... Cara, eu fiquei tão puto com isso aí, que eu nem tava vendo muito as cifras, sabe? Eu sempre fui um cara... Aí eu falei com minha esposa, não vou dispensar esse cara, não vou fazer isso não. O cara quer que eu fique mentindo, lendo a cópia, mentindo, que o cara vai ficar rico, que se só usar o meu método, que não sei o quê. Eu falei, não vou fazer isso. Aí, cara, abandonei, parei de... Pô, aí gostei, hein, cara. O cara disse, ó, você vai ganhar, sei lá, 27 milhões de reais pra mentir pros outros. E você diz, não, pô, você tem que ter uma fibra. Aí é um camarada, hein? José Cobori é um camarada, hein? É uma camarada, porque ele já colocou o seu princípio na frente da ganância, que a gente é ensinado a buscar, né? É aquela coisa, o homem não nasce mal, o capitalismo o corrompe. Não sei se é verdade a história dele aqui, mas vamos partir do princípio da boa-fé. De fazer lançamento. Não fiz mais lançamento, os cursos estão abertos lá, quem quer entrar, de vez em quando entra e compra, né? Tá até pensando em fazer um agora, mas um curso bem mais baratinho, meu curso realmente, assim, pros padrões, né? Da minha audiência agora, principalmente, os padrões são muito caros, né? Então estou pensando em fazer. Mas aí eu sempre... É que esse tipo de curso, galera, ele pode vender a 5 mil, a 2 mil, porque a ideologia alimenta uma bolha gigantesca aqui na internet. Gigantesca. Vocês não têm noção do tamanho da bolha de investimento, de finanças, de mercados, porque isso é vender sonhos para as pessoas. Ó, você vai começar aqui, você pode começar com 2 mil, com 5 mil, com 10 mil, você vai ficar rico. Tá? Você vai ficar rico. É o que dizem para as pessoas. E aí as pessoas vão para esse mercado, né, com essa esperança, então elas vão gastar o dinheiro que elas tiverem. E geralmente já é uma fração da classe trabalhadora pequeno-burguesa, então que tem condições de investir, né, tem acesso ao consumo. Né? Não é o público aqui do canal, galera. Tá? Primeiro que eu não posso fazer um curso sobre investimento, porque eu não sei. Eu não teria condições técnicas de fazer isso. Eu poderia fazer, assim como já fiz, por exemplo, curso sobre macroeconomia, sobre moeda, sobre história, sobre imperialismo.
Isso eu tenho condições de fazer um curso. Só que eu já fiz. Mas eu não posso cobrar esse valor que ele está falando, por quê? Qual é o público aqui do canal? É um público que quer ficar rico? Não, é um público que quer entender das coisas, né? Então, assim, o pessoal tem pedido muito para eu voltar a fazer um curso. Vou voltar, eu acho que eu vou fazer um curso que sirva como um preparatório para concursos para bancos, tá? Porque às vezes nos editais dos concursos para bancos aparece algo que eu tenho bastante facilidade de ajudar vocês a aprenderem, que é a questão da macroeconomia, as finanças funcionais, relação Banco Central, bancos, né, enfim, estabelecimento da taxa básica de juros. Eu pensei em dar algum mini curso nesse sentido, mais específico, tá? Para ajudar quem está a fim de fazer um concurso, tá? Mas esse nicho de vender curso para quem quer tentar ir para o bingo de rico do mercado, isso aí é pão quente, galera, vende. Porque toda a ideologia está dizendo para as pessoas fazerem isso. Abrir um negócio, trabalhar, pega o dinheirinho da família e bota na roleta de rico. Que aí você vai ficar rico se você souber investir. Então as pessoas vão querer saber investir. Então procuram uma demanda muito grande para esse tipo de curso, tá? Mas não é o tipo de curso que a gente tem condição de oferecer aqui no canal. Tá? Sempre tive essa visão, sabe, de primeiro, não mentir, não me aproveitar e pensar muito no bem-estar de todo mundo, não só no meu, né? Então, assim, para mim, tanto, inclusive o marketing digital para mim era muito bom. O meu público, quando você fala pro público que eu falava lá no início do canal, pessoas com poder aquisitivo muito maior. São investidores, pessoal que tá no mercado e tal. Por isso, talvez eu tive esse resultado e a agência achou. Eu acho que é por isso, tá, o resultado. Ele já vinha do mercado, então alguns investidores já podiam conhecer ele, gente com grana. Quem tem grana mesmo, é que a gente que é muito pobre, galera, não tem noção. Para quem tem grana, gastar 5 mil num curso não é nada. Não é nada. Pode ser que eu aproveite, pode ser que não. Mas, pô, o cara trabalha no mercado, eu já ouvi falar, o cara conhece mesmo. Vou dar os 5 mil lá para ele, porque se eu aproveitar, eu reproduzo esses 5 mil na primeira oportunidade que eu tiver de botar em prática o que ele me ensinou. Tá? Então a gente não tem muita noção do que é o dinheiro, porque a gente é muito pobre. E é assim mesmo, tá? Menos de 1% da população consegue esse tipo de poder de consumo no capitalismo. Que eu ia vender muito, ia mesmo, tá? Se eu seguisse o script deles ali, eu ia vender muito curso. Até porque eu já tinha uma certa visibilidade, né? E aí, eu mudei. Eu comecei a ver essa situação. O dinheiro não é uma coisa que me move, apesar de eu ter feito a carreira no mercado financeiro, como executivo, tudo, obviamente sendo muito bem remunerado, né? Mas o dinheiro nunca foi uma coisa que me moveu, nunca foi o objetivo final, né? Era sempre uma consequência do que eu fazia. E aí eu comecei a ter essa visão crítica. Acho que até falei lá no outro podcast que você viu. Uma vez eu estava aqui na Joaquim Floriano, quase chegando ali na João Cachoeira, cara. Eu do nada. E eu também faço psicoterapia, né? Minha esposa é psicóloga. Ela, inclusive, faz um grupo de pesquisa lá. E eu tenho, até para sair desse processo de depressão, depois do que aconteceu comigo, eu faço muita psicoterapia. E que, de alguma forma, me deixou, assim, um pouco mais sensível, sabe? E esse dia no carro eu tava andando, assim, eu parei no farol, assim, olhei, tem aquelas latinhas de lixo ficando no poste, assim, eu vi um rapaz até novo, sabe? Maltrapilho, assim, ele comendo mesmo. O que ele pegava, ele já pegava direto no lixo e comia. Aquilo me tocou de uma forma, assim, que eu comecei a chorar sozinho no carro. Enfim, foi uma reação... É um camarada, gente, porque esse tipo de coisa, sabe, só quem realmente sente é capaz de se identificar. E eu disse aqui já várias vezes, uma das questões centrais para eu ter me radicalizado foi essa noção, né? Que a fome é artificial, que a gente precisa produzir fome, que a gente produz muito mais comida do que tem gente passando fome, e a gente produz essa comida, boa parte, para jogar fora, né? Da mesma maneira que tem um monte de gente morando na rua, sendo que tem um monte de casa fechada, porque tem pessoas que, enfim, tem várias casas, e sequer tem noção de quantas casas tem, enquanto a maior parte das pessoas de rua daria uma vida inteira para ter um teto. Então, assim, se tocar por essas situações em alguma medida, também um ato de resistência. Por quê? Porque o capitalismo faz de tudo para nos desumanizar. Nos desumanizar a ponto de ver uma pessoa comendo do lixo na rua e pensar assim, isso é um vagabundo. Porque o normal é olhar para uma pessoa comendo lixo na rua e pensar, isso é um vagabundo. Porque o capitalismo nos ensina, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, que se aquela pessoa é miserável, a culpa é dela.
Então, se a pessoa é maltrapilha, tá comendo lixo na rua, essa pessoa ela é muito merda, ela é muito ruim, ela merece aquilo ali. Assim como aquele bacana que tá dentro do carro importado, no condomínio de luxo, voando de primeira classe, essa pessoa é boa. Não interessa se roubou, se matou, se jogou famílias inteiras na miséria para ter esse poder de consumo. Nada disso interessa. Aos olhos da sociedade capitalista, essa pessoa é boa, independente do que ela fez. Assim como a pessoa em situação de rua é má, independente do que ela fez. Então, você ainda conseguir se sensibilizado por esse tipo de situação é também um ato de resistência, tá, gente? É resistir à lavagem cerebral que o capitalismo nos faz diariamente. Tá? É muito importante também esse posicionamento. Imediato, eu comecei a chorar e me questionar por que isso acontece. Por que eu tô aqui, bem vestido, tomado banho, num carro bom, vou ali no restaurante agora almoçar, né? Posso fazer isso todo dia se eu quiser, né? E tem uma pessoa aqui do meu lado comendo lixo. Né? E aí eu também saí um pouquinho desse discurso de o cara tá ali porque quer, não se esforça. Não, a sociedade não cria as mesmas oportunidades para todo mundo. Né? Então, o modelo econômico neoliberal, ele não permite que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Isso é uma conclusão que eu cheguei, para mim O capitalismo, eu vou mais adiante, não é só o neoliberalismo, o capitalismo. É necessário exército industrial de reserva, ou seja, gente desempregada. É necessário para o capitalismo diferenças entre produtividades dos fatores, onde você sempre vai ter setores mais produtivos, outros menos produtivos. E, acima de tudo, é necessária a exploração da força de trabalho. Isso é parte constituinte do capitalismo. O capitalismo é uma grande contradição, porque ele prega a liberdade, mas se baseia na exploração. E sem a ideologia que impede as pessoas de perceber isso, ele morre no mesmo dia. Por isso que eu digo, a ideologia não é uma parte acessória ao capitalismo, é parte constituinte. Porque sem a ideologia o capitalismo não resiste 24 horas. Porque é justamente a ideologia que impede o trabalhador e a trabalhadora de perceberem a contradição de um sistema que vende liberdade, mas que se baseia na exploração. Claro como a água, sabe? Então, isso me tocou bastante. Como eu comentei lá também, uma reportagem saiu, as pessoas comendo fila de osso para comer osso, né? Para pegar osso lá que os açougues frigoríficos estavam jogando fora. Depois de um tempo depois, lá no Jornal Nacional mesmo, mostrando que os caras estavam jogando fora e começaram a vender, né? Porque tem demanda. Então, comecei a questionar muito essa lógica econômica, sabe? Onde tem demanda, né? Vai ter oferta, a gente vai monetizar isso, né? Tirar proveito disso. E eu comecei a questionar. E aí comecei a ler bastante, ler mais, me aprofundar mais. O modelo neoliberal era o que eu acreditava, eu já tinha lido tudo, né? Milton Friedman, tudo isso que os caras citam aí, até essa tal da escola austríaca eu já li bastante. E aí comecei a ver essa outra vertente de economistas mais desenvolvimentistas, né? Mais alinhados com esse negócio do papel do Estado na economia. E aí foi esse o momento que eu fiz essa transição e eu passei a ser crítico do modelo neoliberal e mais alinhado com essa visão mais desenvolvimentista, né, do papel do Estado na economia. Então tá aí ele dizendo, eu sempre suspeitei, né, que ele estaria entre os desenvolvimentistas do momento. Aí alguém disse aqui, não, mas ele já falou que é marxista, eu acho que não é ainda, tá, gente? Mas calma. Às vezes vem pro nosso lado. Porque eu acho que pra gente mudar essa situação da sociedade como um todo, é só com o Estado. Assim, a iniciativa privada não fará isso. O modelo neoliberal, via mercado, via as instituições, né, de mercado, a lógica do mercado não vai tirar a maioria da população da pobreza, né? Então isso para mim é uma convicção que eu tenho hoje. E eu tenho tentado falar com os dois lados, né? E por isso até agradeço vocês, tá? Que eu sei que eu sou estranho no ninho, mas eu tenho tentado falar assim com os dois lados e procurar não rotular, porque a gente tá numa situação quando o cara te rotula. No meu canal eu vejo muito isso, né? Quando você fala alguma coisa, comunista, já te rotulou, ele nem quer te escutar. E o que eu quero, na realidade, é não ser rotulado para que as pessoas me escutem, entendeu? Você viu que até eu me contive várias vezes na hora que eu me referi a você, eu não usei o termo de esquerda. Embora no podcast você participou, no Critiquei, você falou, hoje eu me considero uma pessoa com uma visão mais de esquerda, mas eu não quis em momento algum falar, estamos aqui com um economista de esquerda, porque acho que esse rótulo acaba, é quase como, falou que é de esquerda, não quero ouvir nada que esse cara falou que é de direita, não quero ouvir nada. Acho que tem coisas que vão muito além de simplesmente se é esquerda ou direita, e eu acho que para mim é muito valioso, eu tinha muita curiosidade disso, porque acho que não ficou tão claro nesse podcast que participou, essa transição de fato, né? Porque a gente convive aqui, a gente tá no episódio
184. Talvez você seja o primeiro desenvolvimentista, vamos chamar assim, que veio aqui ao programa. Talvez tenha alguns ali que são meio a meio ali, né? Mas boa parte do pessoal mais uma visão mais liberal de mercado que a gente está acostumado. E eu acredito muito no enriquecimento intelectual de ouvir quem pensa diferente, de que não tem uma verdade absoluta e tudo é uma construção, né? Aquela frase bem clichê, né? Mas que a gente também está sempre em transformação, né? Nenhum homem mergulha 2 vezes no mesmo rio, né? Porque o rio não é mais o mesmo, nem ele. Então, acho que faz parte também, né? Eu acho que é muito enriquecedor isso. Estava muito curioso, obrigado pela resposta. Até só acrescentando um detalhe que eu acho que foi muito importante também. Eu sempre estudei, sempre fui um estudioso, a parte de formação formal, estudioso, mas informal também, como autodidata, mas eu sempre estudei, até por essas necessidades profissionais, tudo aquilo que me ajudaria na minha profissão. Então, de alguma forma, sempre tinha um sentido econômico, né? Vou fazer finanças corporativas lá na FGV porque vai me ajudar na minha profissão, no meu dia a dia. Vou fazer um MBA de finanças porque vai me ajudar. Vou ser conselheiro de empresas pela Fundação da Gabriela porque vai me ajudar. E eu nunca senti tanto prazer em ter feito uma pós-graduação em filosofia, que eu fiz há 2 anos atrás, né? Fiz uma pós-graduação em filosofia. Muito importante. O economista que estuda história, filosofia, sociologia, normalmente ele tem bastante mais vantagem sobre aqueles economistas que não o fazem. E foi, assim, uma sensação diferente, sabe? Não era aquela coisa muito racional, estou estudando finanças aqui, tem que saber. Filosofia me deu muito prazer em estudar. Eu estudava até muito mais do que seria necessário. Então eu estudava toda a bibliografia básica que passavam e algo mais, porque era uma coisa que me dava prazer. E eu descobri ali que eu tinha prazer em estudar aquilo, coisa que eu nunca tive em toda a minha formação. Então, assim, a pós-graduação em filosofia também me deu uma visão diferente de mundo, sabe? Me ajudou a ter uma visão bem diferente do mundo. Legal. Porque a filosofia, acima de tudo, é a prática também do questionamento. Claro, não dá para resumir a isso, mas também é isso, né? Questionar as suas próprias convicções, né? Filosofia é a busca pelo conhecimento, né? A busca sistemática, baseada na razão, né? A dúvida metódica, algum ceticismo, faz parte da filosofia e é importante isso para a gente se questionar, né? Porque nós também vamos construindo dogmas, né? Legal ouvir isso do Cobori. A gente fez um episódio com um investidor que ele falou muito disso e eu incorporei muito no nosso dia a dia aqui, que é a questão do propósito. Talvez todo o seu estudo ali ligado a finanças, você conseguia fazer e até fazia bem porque tinha um propósito. Acho que tudo que a gente faz com um propósito, seja ele ganhar dinheiro ou ser uma pessoa melhor, tendo o propósito ajuda não só a validar, mas também nos dá um incentivo de se dedicar àquilo. Eu acho que tem muito a ver essa parada de propósito, tá? Eu acho que adquirir consciência revolucionária traz um propósito para a vida da gente. E muito da crise existencial do jovem é a falta de propósito, a falta de fé no futuro, falta de fé no progresso pessoal ou social. E a consciência revolucionária traz isso de volta pra gente, tá bom? Galera, vamos ficando por aqui, ele vai só se despedir, tá? Gostei, eu sempre gosto da maneira como o Cobori coloca e também fiquei de curiosidade pra galera que vive falando aqui no canal sobre ele e tal, e questionando se ele é marxista, se ele é desenvolvimentista, por que da guinada à esquerda, por que a crítica ao neoliberalismo. Então tá aí, a gente ouviu da boca dele, eu acho que eu consegui complementar aqui algumas coisas, eu acho que o vídeo ficou bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês chegaram aqui até o final, por favor, deixem um like, cogitem colaborar com o nosso canal. Todos os meios de fazer isso vocês encontram aqui sempre no comentário fixado. Estamos aí de cenário em construção, mas vai ficar muito massa. Conto com o apoio de todos vocês e com a audiência de todos vocês. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.